Esta é a aula número 9 do curso de Eletricidade Básica do Zero. O tema dessa aula é Segunda Lei de Ohm, ou resistência elétrica de um condutor. Nós vimos na aula passada o que é a corrente elétrica, né? E vimos também que são materiais condutores e o que são materiais isolantes. E fizemos um gancho aqui com essa aula, né? Onde nós lá falamos da resistividade elétrica, né? Ou seja, quando o material é condutor, ele tem uma resistividade elétrica baixa e quando ele é isolante, ele tem uma alta resistividade elétrica. Então, o que é essa resistividade elétrica, né? A resistividade elétrica, ela é uma propriedade intrínseca de cada material, certo? E ela está relacionada justamente com isso, a sua oposição à passagem da corrente elétrica. E ela é medida em ohms por metro, tá? Então, todo e qualquer material tem essa propriedade intrínseca de cada um deles, que se chama resistividade elétrica. Aqui nós temos uma tabela que mostra algum tipo de material e a sua resistividade elétrica. Percebemos o seguinte, olha, vamos pegar esses materiais aqui que são materiais condutores. Se nós pegarmos a resistividade elétrica desses materiais, ele está na casa de 10 a menos 8. Ou seja, uma resistividade elétrica bem baixa, né? E se nós pegarmos aqui, ó, porcelana e borracha são isolantes. Olha a diferença da resistividade elétrica, já está na casa de 10 a 12. Ou seja, é uma resistividade elétrica muito alta. Ou seja, então, isolantes, uma resistividade elétrica, uma oposição à passagem da corrente elétrica muito alta. E materiais condutores têm uma resistividade elétrica baixa, ou seja, ele tem uma facilidade para a condução da corrente elétrica, ok? Então, o que nos diz a segunda lei de Ohm? Então, quem foi Ohm? Né? Ohm é o George Simon Ohm. Ele foi um físico matemático alemão, né? E ele foi quem primeiro definiu o conceito de resistência, né? E ele também fez uma relação entre tensão, resistência e corrente, que nós vamos ver daqui a pouco numa aula futura. Mas a segunda lei de Ohm, ela nos diz o seguinte, que é a resistência de um condutor elétrico, ela está diretamente relacionada com o seu comprimento, está inversamente proporcional, né? Ou seja, ela é inversamente proporcional à secção transversal desse condutor e também é diretamente proporcional ao tipo de material que nós usamos, né? Então, se você utilizar o prata, você vai ter uma resistência elétrica. Se você utilizar o ouro, uma outra, né? Se você utilizar o zinco, uma outra. Depende do tipo de material que você usar, vai variar a sua resistência do seu condutor, ok? Nós vamos prestar uma atenção aqui, né? Quando nós falamos sobre medida, olha aqui, vamos ver. A resistência em ohm, a resistividade em ohmmetro, o comprimento é em metro, a secção transversal, metro quadrado. Só que, via de regra, secção transversal do condutor, né? O que é secção transversal? É o que nós chamamos lá da bitola do condutor. Né? Ela é dada em milímetro quadrado. Então, nós não podemos, né, misturar banana com abacaxi, né? Banana com abacaxi. Banana é banana, abacaxi é abacaxi. Então, se é milímetro quadrado, nós temos que transformar para metro quadrado, tá? Então, eu tenho uma tabelinha aqui que vai nos ajudar bastante. Quanto que vale 1 milímetro em metro? Vale 0,01 metro, certo? Então, vamos pegar aqui, ó. 1 milímetro é igual a 0,001 metro, correto? O que é milímetro quadrado? Não é milímetro vezes 1 milímetro? Isso aqui não é 1 milímetro quadrado? Então, isso aqui também vale aqui, ó, vezes 0,001 metro. Agora, 0,01 metro é 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3. É igual a 1 vezes 10 a menos 3. Aqui a mesma coisa. 1 vezes 10 a menos 3. Então, ó, isso aqui é metro, né? Então, 1 milímetro quadrado vale quanto? 1 vezes 10 a menos 6 metro quadrado. Perfeito, pessoal? Tranquilo, né? Por que nós fizemos essa matemática aqui? Porque agora nós vamos fazer um exercício aqui.
E esse exercício nos diz o seguinte: calcule a resistência do condutor elétrico fabricado em cobre recozido, um comprimento de 1.200 metros e a secção transversal 10 milímetros quadrados. Ok? Então vamos lá. Olhando a tabela aqui, o nosso material é o cobre recozido, que tem uma resistividade de 1,72 vezes 10 menos 8 ohm por metro. 1,72. Então vamos lá. Uma travinha. O resistor de cobre é igual a ρ do cobre vezes o comprimento do cabo, secção transversal. Quanto que é a ρ do cobre? 1,72 vezes 10 a menos 8. Comprimento foi dado 1.200 metros. Secção transversal 10 milímetros quadrados. Transformando, né? 10 vezes 1, 10 a menos 6. Correto? Muito bem. Se nós temos 10 a menos 6 aqui, dividindo, se nós passarmos para cima, ele vai com sinal de mais. Então, 10 a menos 6 fica 10 a mais 6. 10 mais 6 com 10 a menos 8 viram 10 a menos 2. Fazendo essa continha, 1,72 vezes 1.200, eu já fiz lá em casa e ele vale 206,4 ohms. Ou seja, a resistência do nosso cabo de cobre vai ser igual 10 a menos 2, 10 a menos 1, 10 a menos 0. Então, 2,064 ohm. Ok? Temos agora uma segunda perguntinha aqui que diz o seguinte: repita o exercício utilizando o cabo de alumínio. Simples, né? Alumínio é 2,92. Então, voltamos aqui e é só reaplicar a forma, né? A resistência do alumínio é igual ao ρ do alumínio vezes o comprimento sobre a secção transversal. O ρ do alumínio é 2,92 vezes 10 a menos 8 vezes 1.200 dividido por 10 vezes 10 a menos 6, que é a transformação de 10 milímetros para 10 metros quadrados. De novo, 10 a menos 6 está embaixo, passa para cima como mais, fica 10 a menos 2. Fazendo essa continha, 2,92 vezes 1.200, eu já fiz lá em casa, e essa continha dá 305,4 ohms. Então, o R do cabo de alumínio vai ser 10 a menos 1, 10 a menos 0. 3,054 ohms. Então perceba-se, olha, um cabo de 1.200 metros de comprimento, uma secção transversal de 10 milímetros quadrados, feito com cobre recozido, tem uma resistência de 2,64. Esse mesmo, se fosse em alumínio, tinha uma resistência de 3,054. Então, embora o alumínio seja também um condutor, assim como o cobre é melhor condutor do que o alumínio. Isso também pode ser visto aqui, né? Ó. A resistividade do cobre recozido é 1,72, do alumínio é 2,92. Então, menor resistividade, melhor condutividade, ou seja, menor resistência à passagem da corrente elétrica. Maior resistência. Embora ele seja condutor, ele tem uma resistência maior do que do cobre. Perfeito? Pessoal, e se nós aumentássemos isso aqui para 2.400, ou seja, 2 vezes. Então, olha, a resistência ela é diretamente proporcional ao quê? Ao comprimento. Se você dobrar o comprimento, você dobra a resistência. E ela é inversamente proporcional ao quê? À secção transversal. Então, se você dobrar a secção transversal, você diminui a resistência, ok? E aqui depende do material. Se você trocar o material, você vai alterar a resistência, lógico, né? Vai depender do tipo de material que você vai usar. Por que é importante, pessoal, calcular a resistência de um condutor?
Porque em toda instalação elétrica que nós vamos fazer, nós vamos ter que dimensionar os nossos condutores para duas condições. A primeira condição é a capacidade de condução de corrente. Ou seja, você vai lá ligar no teu circuito, ele vai puxar 10 amperes. O teu condutor tem que suportar 10 amperes. Tem que ter uma capacidade de condução de corrente maior que 10 amperes. Certo? E um segundo fator é a queda de tensão. Então imagina aqui, ó, você tem uma tensão de fonte. Aí você vai ligar um condutor aqui, vai ligar até na sua carga lá. Então a tensão de carga. Só que esse condutor aqui, nós vimos aqui, ó, ele tem uma resistência. Se ele tem uma resistência, aqui vai ter uma queda de tensão. Então, ó, a tensão da carga, V de carga, vai ser o quê? Vai ser a tensão da fonte menos o ΔV. Só que a queda de tensão daqui para cá, ela tem uma norma a seguir. Você tem que atender essa norma, NBR 5410, né? Então você não pode extrapolar a queda de tensão que está lá preconizada nas normas. Então, por isso é muito importante essa resistência do condutor, porque quando você vai dimensionar um circuito elétrico, ela vai pesar na hora do seu dimensionamento, correto? Pessoal, nossa aula fica por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar sobre cálculo da corrente elétrica. Muito obrigado e até a próxima.